para chegar aqui na questão do Gabriel Peck, 25 anos. Em que pé que tá a negociação? Então, Do Peck. o Pac-Man, vamos ver que Peck tá? Em que pé Não, que... já tá, O já Central tá da Toca concretizado. publicou hoje pela manhã que só faltava assinatura. Já tá Em que concretizado. pé que... Tá concretizado? Você entendeu? Entendeu? A negociação tá concretizada, só falta detalhes. pra Exames, chegar assinatura, e- troca de documentos. agora é 100% exames. dos direitos econômicos, né? 100%, o Cruzeiro negociou com o Vasco, como o valor que o Central da Toca trouxe, e vai Você pegar negocia- tudo. Então, E aí, pelo que eu tive de informação, são os 10 milhões mais 2. Aí o valor que vai ser repassado ao Vasco pelos 30%, eu não sei, mas pro Galaxy é 10 mais 2 de bom. 10 mais 2 De dólares. De dólares. Os números do Isso é PEC, importante. o Elton já destacou isso aqui ontem, anteontem, são números muito importantes, de 101 jogos, 43 gols, gente, é muito gol. Lembrando que ele não é o centroavante, e né? 27 assistências não sendo um centroavante. Ele é o cara da beirada. Ele é o cara que joga na beirada. E o... Eu tava vendo alguns lances O dele, ele é Cruzeiro bom de Stats bola. fez cara. um levantamento muito legal. Desde que o PEC chegou na MLS, só 5 jogadores tiveram números melhores do que ele em gol e assistência. Os jogadores são Lionel Messi, o Evander, ex-Vasco, que tá jogando muita bola lá desde que chegou, o Boanga, o Peter Mussa, que tá fazendo uma boa Copa, e o Luiz Soares, que dispensa também qualquer comentário. Mussa é o da Noruega. Noruega. Isso. É o que fez o gol. Exato, fez gol do Um dos gols, o primeiro. Só esses 5 Só caras. uma coisa, nada a ver. O Balogun joga onde? O Balogun joga no Mônaco. da Bom, hein, França. meu? Muito bom. Foi expulso, né? Vai fazer falta. Vai fazer falta. É, Vai. o PEC é uma contratação que eu, assim, achei interessante desde o momento que o Cruzeiro declarou o interesse. Não é um atacante de lado de campo de um talento mundial, de um talento nível de seleção brasileira, feito o Luiz Henrique, que está na Copa, o Almada, que está na Copa, é outro que não está na Copa, mas é muito acima, é o Malcolm, né? Mas eu acho que é um movimento bem interessante do Cruzeiro, um jogador que tem muita saúde, né? É um jogador muito versátil, que tem gol, mesmo sendo um ponta, como vocês disseram, um jogador que tudo que ele já passou, o Elton sempre fala disso, né? Ele já viveu o futebol brasileiro, né? Jogando no clube que talvez hoje seja o clube de maior pressão para se jogar, um dos de maior pressão por conta de tudo que vive fora institucionalmente, que é o Vasco da Gama, né? Aliás, boa sorte, viu, Fernando Seabra? Que péssima escolha de carreira você fez. Então, o Gabriel Peck chega para agregar muito em um sistema que já está bem montado, que vai ser aperfeiçoado. Acho que o time da contratação é muito bom também, porque hoje, quinta-feira, por mais que seja uma transferência internacional, o Peck vai conseguir pegar, talvez, pelo menos uma semana, 10 dias de trabalho na Toca da Raposa 2 com o Arthur Jorge, e acho que ele vai se tornar uma peça bem importante. O Peck pode se tornar, para o Arthur Jorge, não estou falando de características, estou falando de um jogador que a gente olha a contratação como muito boa ou boa, né? Quem avalia assim, porque tem alguns torcedores que estão avaliando que o Cruzeiro está trazendo o Matheus Vital 2.0, e eu discordo muito de quem pensa dessa forma. Total, loucura, loucura. Tem boa parte da Mas eu torcida acho que do eu consegui Cruzeiro. entender Aí eu o não valor. sei se tem a ver. Não, Thiago. Viagem, Thiago. Eu não sei se tem a concordo, ver gente. com a frustração. É isso. Acho E que aí tem a ver com você isso. transforma um jogador que não é um Matheus Vital 2.0 num Matheus Vital 2.0, ou então é só uma percepção dessa forma isso. mesmo e tá Eu tudo acho que é certo. isso. Entenda o que eu vou dizer, eu não estou falando que ele vai virar a característica desse jogador. Eu tenho falado durante a semana, até porque André Salles tem me forçado muito a esse exercício, a falar do Christian. O Christian, ele era uma contratação que eu considerava boa e se tornou, muito por conta do que o Leonardo Jardim propôs para ele, a se tornar o que ele se tornou hoje. De gerar um debate. Olha, eu não acho que o Christian, para ser vendido, teria que ser acima de 12 milhões. Não, o Christian não pode ser vendido nem por 12 milhões. Eu acho que o Peck, entendam, hein, pessoal, não estou comparando o Peck com o Christian, sendo trazido pelo Arthur Jorge, que fez muita força para que esse jogador viesse, o Arthur Jorge queria o Peck no Al Rayyan, onde ele estava. Eu acho que o Arthur Jorge pode fazer essa contratação que eu considero muito boa do Peck, daqui a pouco se
tornar uma ótima contratação. Por conta da capacidade dele, Arthur Jorge, em desenvolver mais o jogador. Eu acho que tem muita chance disso acontecer. Quando eu disse que eu entendo a frustração não, as críticas do torcedor, é o que eu entendo assim. Eu até escrevi essa palavra aqui porque eu queria perguntar para vocês é que sobre ela. Eu demorei a entender isso, porque, de fato, eu realmente demorei. Mas quando o Cruzeiro vai ao mercado no início do ano e busca um Gerson por 27 milhões de euros, o torcedor, ou parte da torcida, não vou dizer o torcedor como um contexto geral, mas parte da torcida, passa a pensar que aquilo é a tônica. E que o Cruzeiro vai ao mercado mas isso buscar... é do torcedor. Exato, mas eu entendo o torcedor ter isso. Torcedor. Mas isso não foi dito, né? Mas isso não é a instituição. Vou deixar você falar, pode falar. É que em momento algum eu disse que isso foi dito. Porque eu quero voar no pescoço dele. Não, mas a culpa não é minha, não. Borrifa, mas tudo bem. Mas a culpa não é minha, não, cara. Eu tô falando que eu tô entendendo o torcedor. Eu discordo 100%. Eu acho o PEC uma boa contratação, tô com valor. Eu concordo com vocês. Só que, cara, eu consigo entender esse torcedor que começa a pensar assim, pô, velho, isso é a tônica. E aí, depois disso, o que a gente começou a ver o torcedor cobrar e pedir? Luiz Henrique. Tem que trazer o Luiz Henrique. Mas de onde que ele tirou isso? 40, quando ele viu o Cruzeiro pagando então, 27 milhões de euros. Beleza, mas aí... E aí o torcedor começou a cobrar Luiz Henrique, Almada, pedir esses caras. Ô, Thiago, cara, mas o Cruzeiro nunca isso disse. é o manager da cabeça do torcedor. Sim, cara, mas o torcedor tem direito a fazer isso, cara. Mas, cara, mas isso... Eu tenho direito de discordar. Eu discordo desse torcedor. Cara... Mas eu vejo isso na minha bolha. Os caras ficam assim, não. Tinha que trazer o Luiz Henrique. Thiago, tinha que trazer o Almada. Esse é o famoso... Aí sabe o que Thiago, esse é o famoso passo maior que as pernas. Aí sabe o que eu escuto? O Valu parece que não é cruzeirense. O cara contenta com o PEC. Não é contenta com o PEC. Eu queria a mesma coisa. Eu queria a mesma coisa que o torcedor do... Ou mais, eles queriam o Messi. Não, eu queria o Messi. Não, eu queria o Luiz Henrique, o Almada, o Olise. Mas não, vou falar só aqui. Eu queria. Chegando o Gerson, o Luiz Henrique e o Almada. Eu queria. Eu sou cruzeirense. Eu acho que o Cruzeiro ia ficar extremamente forte. Mas eu entendo que não dá pra fazer. E aceito. E não me revolto. Eu não acho que todo mundo que chega é uma porcaria, comparando a outros que não serviram pra nada. E aí, utilizar a palavra é uma frustração por parte da torcida. Meu Deus, em que planeta que vocês estão vivendo? Que esses caras criaram. Não, cara, eu acho que é uma bolha. Eu acho que é uma bolha bem diminuta. Você tá enganado. Bem diminuta. Você tá bem enganado. Eu vou te falar que é maior do que você pensa. Meu bem maior do Deus. que você pensa. É maior. Meu Deus, inacreditável. Você gosta do chat? Olha aí o chat. Eu publiquei uns 200 vídeos do chat do que você gosta nesse momento agora. Essas últimas semanas. Sei que o Thiago tá falando na terra dos malucos lá do X, porque teve de gente me perguntando de Luiz Henrique. É uma loucura. É muita gente, assim, cara. Está acontecendo e neste momento aí, ó. Não, pode olhar. Assim, não, porque uns 200 vídeos de PEC nunca decidiu nada. 3 temporadas na fraca MLS. É isso. Eu acho que o pessoal faz isso aqui pra me zoar. Não é. O Rodrigo Pinheiro mandou assim, e o Luiz Henrique, será que vem? Não, isso aí foi zoar. Esse tá te provocando. Cara, é porque é o seguinte, quando eu tive a oportunidade de entrevistar o Pedro Júnior, aí não dado o momento da entrevista... Mas a culpa não é sua. Não, claro que não tem nada com isso, eu não contrato. Mas você tá querendo assumir a responsabilidade Não, é porque no momento da entrevista com o Pedro Júnior, eu disse pra ele assim, ô Pedro, o que você acha do Luiz Henrique? Aí ele, bom jogador, não sei o que e tal. Eu falei, não, por que você não liga pros caras lá e fala assim, eu te mando o Jonathan Jesus, mando o Luiz Henrique pra cá e tal. Eu fiz essa brincadeira, mas isso não nasceu aí. A ideia do Luiz Henrique de ser um jogador, porque, cara, ele é muito forte, ele é um touro, tá na seleção, um baita cara, fez ótimos jogos antes da Copa e tal, e ele joga numa posição que o Cruzeiro precisava e que é pela direita e tal, e ele trabalhou com o Arthur. Então, o que muita gente imaginou? Que os jogadores que trabalharam com o Arthur, Luiz Henrique, o Gregory, o próprio John, goleiro e tal, que seria mais fácil trazer esses caras pra cá. Alex Telles também? Trabalhou, foi campeão. Não, tô falando o Alex Telles também foi falado no Cruzeiro? Não. Foi, né? Foi não? Não, foi o Gregory, né? O Vitinho foi falado. O Vitinho. Então, por causa disso, então alimentou-se na cabeça, muitos torcedores se alimentaram da ideia de que seria mais fácil, porque o Botafogo, numa situação muito difícil, até quando o Barbosa estava disponível, antes do Palmeiras avançar pelo Barbosa, o Cruzeiro poderia buscar e tal. O Cruzeiro procurou. Ele chegou a falar, inclusive, bem lembrado. Então, eu acho que ficou essa ideia na cabeça. Escuta essa aqui, olha só, o Danilo Andrade, tô falando aqui, ó, Luiz Henrique é a contratação que a diretoria está escondendo para não vazar o nome das conversas com a diretoria. Olha, Danilo, se o Danilo Andrade já tá sabendo, então não é escondido não, ué. Escondeu? Escondeu de você aí, Thiago? O Danilo. O Danilo já deu que tá. Ô, Danilo! Então pronto, isso o Danilo falou, acabou, gente. A água parou.
Então, eu tô assustado, de verdade. Não, mas e os comentários aqui? O Bruno Check. O Peck não jogou no Vasco. Jogou muito. Tanto é que 100% da torcida do Vasco toparia o cara de volta. 100% eu toparia. E na época que ele se despediu no Vasco, inclusive ontem também eu tive o trabalho de dar uma stalkeada. Um monte de torcedores, um caminhão de torcedores do Vasco lamentando a saída dele, porque ele meio que se tornou um certo ídolo daquele momento. Rumor, e tal. Né? Teve rumor durante essa semana que o Vasco estava tentando entrar na parada, né? Tentando dar essa balançada na cabeça do jogador. Mas aí é questão de valores. Ó, o Marcelo Matos mandou o superchat aí, eu tinha R$2. Leia você. Eu esperava um Luiz Henrique e Igor Júlio. Acredite, a bolha da torcida do Cruzeiro, tinha certeza que seria o Luiz Henrique ou o Almada, um cara desse nível, é muito grande. Olha aqui, deixa eu só dar uma passada. Você tinha que agradecer pra caramba, cara, o time que o Cruzeiro tá conseguindo montar. Não, mas cara, olha só, velho, o Cruzeiro conseguiu você segurar. Não vai convencer ninguém. Conseguiu segurar o Matheus, conseguiu segurar o Caio Jorge, contratou o Gerson, que joga bola pra caramba. Não, mas tá isso não quer dizer que não o tenha falhas no primeiro semestre, tá? Não, Valu, não tô falando isso. Não, eu tô falando a respeito, olha o que sim, conseguiu. Tá. Olha o que conseguiu, eu tô falando as conquistas. Mas tem falhas no primeiro. Eu não acho que você precisa São muito grandes. O Luiz Henrique e tal. Eu entendo o que você tá falando, tá? Eu tô indo na metade do caminho. Eu tô entre quem esperava o Almada, o Luiz Henrique, ponderando e reconhecendo. O maior reforço da primeira janela, o maior movimento da primeira janela do Cruzeiro foi exatamente isso que você falou. Segurar o Caio Jorge, renovar com o Matheus Pereira e ainda trazer o Gerson. Mas ficaram lacunas importantes que provavelmente não vão ser fechadas nessa janela como a extensão do elenco. O camisa 5, para mim, em termos de emergência, só para terminar essa parte de Cruzeiro, fica faltando agora a emergência do camisa 5, que precisa chegar, que o Cruzeiro ainda, ninguém que trabalha na cobertura do Cruzeiro conseguiu até agora trazer a informação de que o Cruzeiro tenha pelo menos feito alguma proposta para algum jogador nessa posição. O Cruzeiro não fez. Seja Sousa, Gregory, Galarza. Não, o Cruzeiro, até então, repito, ninguém que trabalha na cobertura do Cruzeiro foi capaz de chegar até essa informação, se de fato isso tiver acontecido. Quer dizer, nós estamos falando aí, gente, de um volume aí de, sei lá, 300, 400 milhões de reais que entraram nos cofres dos clubes mineiros aqui com jogadores de base. Fernando foi negociado? Fernando foi. É que só Cauã Batistella, Cauã Prates e Kaique dá 190 quase milhões de reais. Milhões de reais, quase 200 conto. Então mais 2, 3 vendinhas aí, é isso mesmo. Então assim, entre os dois clubes e as duas e os dois sub-17, cara, é muito moleque bom de bola. Só que é o seguinte, tem que ter paciência. O torcedor tem que ter paciência. Eu acho que tem só uma questão aí que me chama a atenção. Não sei se vocês perguntaram isso ontem pro Kelson, que eu não estava lá. É o seguinte, o que vocês consideram que falta ao Gabriel Veneno, por exemplo, para ele ser lançado ele no explicou, time? E ele deu uma explicação muito boa, mas ela é longa, Mas né? Eu confio no seu poder de síntese. Não, mas ele fala a respeito da transição bem feita e também da cabeça do jogador, que teve uma cabeça muito positiva quando chegou a treinar com os profissionais, passou pelo sub-20 e voltou para o sub-17. E então eles entendem que o Gabriel Veneno tá entendendo as etapas que ele precisa passar. Porque você tá entendendo que ele chegou a pisar no profissional, então vamos pensar com a cabeça de exemplos que a gente já viu em outras oportunidades, como o Popó, que o Medina explicou pra gente que ele não teve o entendimento naquele momento. Vinícius Popó, que passou pelo Cruzeiro, que ele vai pro profissional, treinar com o profissional, aí ele é chamado pro sub-20 novamente, e ele prefere ficar no profissional. E lá no sub-20 ele ia jogar, no profissional ele estava treinando. Ele fez essa preferência, foi uma escolha de carreira. E ontem, a gente acompanhando as declarações sobre o Gabriel Veneno, quando ele viu que a situação dele no profissional naquele momento não era positiva para ele aceitou ir para o sub-20. E no sub-20 ele teve alguma dificuldade também. E ali ele estava na transição de 16 para 17 anos. Então, muito jovem. Ele pega e volta para o sub-17 e hoje é o destaque do Atlético no sub-17. No sub-17 fez gols importantes na semifinal agora recente contra o Coritiba. Fez gol contra o Flamengo também, na vitória do Atlético para cima do Flamengo.
tá no Sub-17, tá bem no Sub-17, foi convocado para a seleção Sub-17. Então, é entender os processos. E ele está entendendo isso muito bem. Bom, então, isto posto, a gente passou pela base, pelo Sub-17, para chegar aqui na questão do Gabriel Peck, 25 anos. Em que pé que tá a negociação? Então, Do Peck. o Peck-Man, vamos ver que pé que tá? Em que pé Não, que? já tá, O já Central tá da Toca concretizado. publicou hoje pela manhã que só faltava assinatura. Já tá Em que concretizado. pé que? Tá concretizado? Você sim. entendeu? Entendeu? A negociação tá concretizada, só falta detalhes pra Exames, chegar. assinatura, E- troca de documentos. Agora é 100% exames. dos direitos econômicos, né? 100%, o Cruzeiro negociou com o Vasco. O Cruzeiro no mercado, né? O Cruzeiro trabalhando para buscar reforços e o Cruzeiro tinha essa ideia desde o início de contratar o Gabriel Peck, né? O atacante Gabriel Peck era um nome que o Cruzeiro trabalhava numa lista de outros jogadores também da posição, mas esse já tinha um protagonismo. O Cruzeiro queria contratar o Gabriel Peck de qualquer maneira, até pelas características, um jogador que vive ótima fase no futebol norte-americano, vestindo a camisa do Los Angeles Galaxy. E aí, Cirilo, tudo se resolvendo. Essa é a parte importante da história. O jogador é aguardado em Belo Horizonte no domingo para fazer os exames normais. Tudo isso faz parte da negociação para que ele possa assinar contrato e aí posar para foto oficial com a camisa do Cruzeiro e ser um atleta para o técnico Arthur Jorge comandar por pelo menos 5 temporadas. Um trabalho aí do Pedro Júnior, né, vice-presidente do Cruzeiro, com o Pedro Lourenço, do Bruno Spindel, do Joaquim Pinto, o Cruzeiro fazendo esse esforço para contratar o jogador. O Cruzeiro, desde o início, estava pensando nas contratações pontuais e com esse trabalho, as férias foram para os atletas, né, para essa turma da diretoria não. O Cruzeiro, então, conseguindo contratar esse jogador. Valor, $10 milhões. Esse era o teto máximo que o Cruzeiro topava pagar para contar com o Gabriel Peck. E aí a gente sabe, né, com bônus e tudo mais, essa negociação, quem sabe, pode chegar aí nos $12 milhões. Mas esse é o reforço do Cruzeiro, é o atacante que atua do lado direito de campo, que pode também ajudar com esse pé esquerdo, e era um pedido do técnico Arthur Jorge. Cirilo. Ô Edu, considera uma boa contratação, uma boa resolução para o ataque do Cruzeiro? Independentemente do valor, que é alto o valor, né? Mas eu gosto do Gabriel Peck. É um jogador que tem tudo para se encaixar nesse sistema utilizado pelo Arthur Jorge no Cruzeiro, porque o Peck joga pela direita, ele é canhoto. Ele é o destro que corta pro meio para chutar. Aliás, ele é o canhoto que corta pro meio para bater pro gol, faz a diagonal. Quem tem jogado ali é o Arroio. O Christian joga pelo lado esquerdo, com o Arthur Jorge. Os laterais do Cruzeiro, no sistema tático do Arthur, eles jogam rente à linha lateral, eles jogam aberto. Era o Kaique, agora o Rojas, e o Fagner do outro lado, quando é o Fagner jogando. E os meias, pontas, jogam pelo corredor central. Exatamente aonde o Peck prefere jogar, pelo corredor central, mais próximo do meia, Matheus Pereira, mais próximo do atacante, Caio Jorge. Ele pode virar um segundo atacante em determinado momento, vai ser o jogador da finalização por conta da perna esquerda, entrar na área também para finalizar. Então, dentro do sistema tático do Arthur Jorge, do Cruzeiro hoje, Gabriel Peck se encaixa perfeitamente. Dinheiro à parte. Acho um valor muito alto, mas quem vai dizer se o valor foi alto ou não é o Gabriel Peck e a sua atuação. Se ele chegar a entregar, ele vira um jogador barato. Se não, aí é do futebol, depois é outro assunto pra gente discutir. Siga, Pansieri. Atenção em relação ao Gabriel Peck, por exemplo, números do Gabriel Peck são números que, né, são importantes do jogador em relação à carreira dele. No Vasco da Gama, por exemplo, foram 178 jogos, 26 gols com 14 assistências. Agora, lá no Los Angeles Galaxy, são 101 jogos, 26 gols e 14 assistências. É um atleta que vem sendo, por exemplo, protagonista do setor ofensivo do Los Angeles Galaxy, e o Cruzeiro viu, então, esse potencial em contratar o atleta, jogador no domingo, então, chegando a Belo Horizonte, para que possa ser anunciado, e aí o torcedor também fica feliz, fica satisfeito. É a contratação do Gabriel Rojas para a vaga do Kaique, né? Kaique hoje anunciado pelo Como da Itália. O Kaique foi uma negociação de 14 milhões de euros. Teve a contratação efetiva aí do Sinisterra, porque estava emprestado do Bournemouth para o Cruzeiro. E agora o Gabriel Peck. Cirilo. Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro.
Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço!